Saber valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a crescer, é um bom negócio. Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campus para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campus. Pode contar. A sua equipe é essencial para a sua empresa e saber cuidar dela também. Saber valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a crescer, é um bom negócio. Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campus para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campus. Pode contar. Credibilidade. Mais de 2.000 empresas credenciadas para benefício dos associados. Sorteios semanais. Floricultura, plataforma digital com mais de 100 canais. E até desconto no seu consumo de energia. Só o Clube de Vantagens Boa Viagem pode te oferecer isso e muito mais. Acesse nosso site planoboaviagem.com.br ou ligue 0800 282 1610. Plano Boa Viagem. Mais que um plano. Credibilidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, ao vivo também pelo aplicativo Twitch TV, e você pode ainda acompanhar esse programa logo mais, 17 horas na Plena, mas daqui a pouco editado para podcast em todas as plataformas, né, de podcast. Hoje, quarta-feira, dia 9 de agosto, 7 horas e 5 minutos em Campos. Ontem ventou muito, conforme o previsto, havia até um alerta aí da Defesa Civil, né, e seguiu aí a tarde toda com vento. Para hoje, a previsão já muda um pouco, traz um pouco mais de calor aqui para a região, mas o tempo amanhece nublado, fica meio que abafado agora pela manhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão, então, é de tempo nublado, parcialmente nublado no início da manhã, com calor de 30 graus de máxima e 19 de mínima. Agora, aqui pelo centro da cidade, já faz 20 graus. São 7 horas e 6 minutos em Campos. Vai acontecer nos dias 18 e 19 em Campos, um evento muito importante que é o Simpósio de Urologia e Uro-Oncologia do Norte Fluminense. É uma parceria da Sociedade Brasileira de Urologia e do Instituto do Câncer com o Oncobeda. E para falar sobre esse assunto, hoje, na bancada, nós temos a presença do Aloysio Abreu Barbosa e estamos recebendo o Gustavo Araújo. Ele é médico, urologista e vem para falar com a gente sobre o simpósio, toda a mecânica ali, todo o sistema de inscrições, a programação desse simpósio. E ainda no programa de hoje, vamos falar também, claro, sobre a prevenção, o tratamento de doenças urológicas e renais. E, por fim, o médico urologista faz as suas análises da saúde pública em Campos.
Doutor Gustavo, já agradecemos aí a presença sua no nosso programa. Só passar aqui pelas manchetes de hoje, é quarta-feira, tem o jornal Folha da Manhã já desde cedo nas bancas aí, nas casas dos assinantes. E aí, então, a gente já começa com o nosso bate-papo e essas informações importantes para todos os profissionais da área, para aproveitar aí o procedimento e esse programa para se informar sobre esse simpósio. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vamos às manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã. Eita, nós aqui na capa da Folha. Tiradentes decapitado pela segunda vez em Campos. Coitado de Tiradentes. Nem na pobre coitada da estátua do Tiradentes vive em paz. Depredada a estátua erguida no centro de Campos em homenagem a Tiradentes, herói da independência, enforcado e esquartejado pela coroa portuguesa no século XVIII, teve a cabeça destruída na madrugada de sábado. O ato de vandalismo que evidencia o descaso com o patrimônio histórico, o caso é investigado pela Polícia Civil. Aqui na capa do jornal Folha da Manhã de hoje. E em destaque principal, favoritismo de Vladimir e limites éticos a Garotinhos e Bacelar. Cientista político vê prefeito favorito a vencer no primeiro turno. Limites éticos traçados às duas oligarquias políticas. Fred, alvo de dois grupos em uma pacificação ainda incerta. Fique atento aí que você vai saber mais detalhes sobre essa pacificação. Está na capa da Folha ainda, com obras na BR-101, concessão pode ser mantida pela Artérias. Relicitação. Está aqui na capa da Folha. Acidente em rodovia mata casal e criança. Isso aí, a colisão foi no Espírito Santo e foi uma tragédia que nós registramos aqui do portal Folha 1 desde sábado, na Folha da Manhã de hoje, no portal está o registro, né, o motorista de um dos carros, a namorada e a filha dela, que são de São Francisco do Itabapona e Campos, morreram na hora. Uma tragédia. Lamentamos profundamente, né, nos solidarizamos aí ao sofrimento dos familiares. NF se destaca na geração de empregos no estado do Rio de Janeiro, ainda na Folha da Manhã, assassinado a tiros em frente ao Fórum de São Francisco. E para fechar, a inauguração do INSS, Lupe reforça apoio do PDT à base do prefeito. Em 4 prefeituras, concursos públicos na região com 3.000 vagas. E a tradição no cardápio, feijoada para festejar 45 anos do Grupo Folha, confirmada. São 7h10 em Campos. Temos o prazer de receber neste programa hoje o Gustavo Araújo. Ele é médico, urologista e, como ele estava conversando com a gente, todo urologista é cirurgião e ele vem para falar um pouco sobre essa patologia, vem para falar um pouco sobre o estado, né, também de saúde da nossa cidade, como ele avalia, mas, sobretudo, para falar sobre esse importante simpósio de urologia e uro-oncologia do Norte Fluminense, que vai acontecer agora este mês. Antes, porém, Gustavo, deixa eu só trazer o seu bom dia, trago também o bom dia do Aloysio, e a seguir, então, a gente começa essa pauta. Muito obrigado pela sua presença, bom dia, seja bem-vindo, doutor Gustavo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Agradeço o espaço cedido por vocês aqui para que a gente possa divulgar esse simpósio que retorna à nossa cidade depois de tanto tempo. Acho que Campos retorna agora a um protagonismo na parte científica, tanto na urologia como na parte da oncologia também. Perfeito. Para cumprimentar aqui o Aloysio, trazer o seu bom dia, e aí sim a gente abre essa pauta. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo aí a esta bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia na bancada Alberto, na técnica, bom dia, Gustavo, obrigado pela presença, poder conversar um pouco nesses 3 blocos aí de entrevista pela frente. Bom dia,
Nosso bom dia é sempre especial as categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta, os motoristas aplicativos, taxistas, os professores. Gustavo, professor? Como? Você é professor, Gustavo? Sim. Então, aqui é representado por um professor de medicina, né? De urologia, né? Isso. Faculdade de Medicina? Redentor. Então, aqui representados pelo Gustavo e os pais de alunos que vão bem cedo deixar os filhos na escola nesse início de jornada, né? A entrevista hoje aqui, a gente vai falar sobre um assunto específico, é o simpósio, né? Falar sobre as doenças relativas à urologia e à parte renal, também que estão interligadas, né? Agora, eu não vou... Eu ontem, depois de ter trabalhado para o jornal de hoje, eu acabei saindo e cheguei a casa e vi um vídeo de uma live de Garotinho, o Luiz Antônio Garotinho fez ontem à noite em Facebook e Instagram. Acho que a pacificação depois de ontem ficou muito complicada. Não é o tema aqui, mas não dá para ignorar que o fato aconteceu ontem à noite. Enfim, lamentar, porque ontem que o Jorge Gomes Coutinho, cientista político, sociólogo, professor da UF, bateu muito nos limites éticos, em que a eleição do ano que vem, daqui a menos de 15 meses, a eleição vai ser em 6 de outubro de 2024, para prefeito e vereador. Jorge traçou limites éticos que ele achava pelos quais a eleição tinha que ser disputada dentro da democracia, mas o que parece, infelizmente, não vai ser assim. Vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos. Perfeito. E outra coisa. Sem fair play. Desculpa. Teve um pronunciamento do presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, na quarta-feira, que a gente optou por não reproduzir, embora tenha sido feito na tribuna da Câmara, que tinha críticas pesadas a Garotinho, a Rosinha e ao prefeito Vladimir. Pelo mesmo motivo, a gente não vou nem pensar em reproduzir o que o Garotinho colocou ontem. Os termos, né? Sim. Só vou dizer o que foi, de maneira genérica. É o fato, né? De fato. Bom, não dá para ignorar. Não dá para... exatamente. E como disse o George, falta fair play. Se já faltava fair play até ontem, então agora, pelo que... Agora virou Argentina e Uruguai final da Copa América. Rapaz, e os caras fazem uma catimba e uma manha para a Copa América, que é uma loucura. Muito bem, Aloysio. Registrado, e é claro que a qualquer momento a gente volta a comentar sobre o assunto, mais detalhes aí também no decorrer do dia, no portal folha1.com.br. Meu caro Gustavo Araújo, antes de falarmos sobre o que a Aloysio já anunciou também, que são essas patologias relacionadas à urologia, eu gostaria que você explicasse qual é a mecânica, qual o procedimento para a inscrição nesse simpósio e já de antemão adiantasse também quais os profissionais, porque eu percebi ali na leitura da programação de que tem uma parte todos os profissionais são importantes, claro, mas uma parte dos cuidados, tanto do tratamento como pós-cirúrgico também, dos fisioterapeutas. Tem muita fisioterapia incluída nesse processo. Então, os fisioterapeutas também podem acessar. Como é que é o sistema de inscrição? Por favor, Gustavo. Cláudio, assim como a gente estava conversando antes, a urologia é uma área muito ampla, né? O qual, sem dúvida, necessita de outras áreas também, de profissionais da área da saúde, para nos ajudar no tratamento ao paciente. E o simpósio vem exatamente para isso, para a gente poder agregar essas especialidades e trazer para que possamos trabalhar junto a fim da saúde do paciente, né? Então, o simpósio vai ocorrer no dia 18 e 19, tem a abrangência de atuar e trazer
junto ao simpósio todos os médicos envolvidos nesse tipo de tratamento, os oncologistas, clínico, especialistas da parte da urologia, além disso, acadêmicos de medicina, enfermeiros, fisioterapeutas, que nos ajudam bastante na saúde do paciente quando a questão tange a urologia. Qual o acesso? Como que a gente vai poder acessar a inscrição? A inscrição hoje é feita pelo portal da sociedade, né? O qual é apenas através de e-mail. O e-mail é o contato@sbu.com.br. Então é muito simples, é só através desse e-mail enviar e aí fazer todo o cadastro para fazer a inscrição. Desculpa, Luiz, só para finalizar aqui, só para repetir o e-mail, contato @sbu.com.br. Mas o próprio portal da sociedade, também da urologia, tem todas as características necessárias para poder fazer a inscrição. Perfeito. Gustavo, você estava falando logo na abertura, da sua primeira fala aqui no programa, sobre a retomada que esse simpósio representa, né, da ciência, da discussão científica da medicina. Quando você fala essa retomada, você se refere a uma pausa por conta da pandemia da Covid, correto? Não, na verdade, Campos está há muito tempo sem receber esse evento científico, né, que a sociedade brasileira acaba criando em diversas regiões. Então, depois de muitos anos, Campos retorna a essa atividade sendo feita em nossa cidade, com um evento científico feito pela sociedade, em parceria com o Grupo INE, né? Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, Campos tem uma abrangência muito grande, não só da cidade, mas das cidades em torno, né? E junto a isso, diversos profissionais urologistas na nossa cidade, atingindo aí, como eu falei, diversas categorias dentro da urologia. E junto ao nosso contato com o presidente da Sociedade de Urologia, ele, de prontimão, logo disse a importância, né, de trazer esse evento para cá, e a gente abraçou em grande animação para que estivesse sendo feito agora no dia 18 e 19. E como é que foi a parceria entre as três instituições? Então, a sociedade brasileira ela já atua de forma a trazer esses eventos científicos no interior, né? Nós temos um grupo que a gente vem se reunindo de forma mensal aqui em Campos, um grupo com praticamente todos os urologistas da cidade, a fim de discutir casos clínicos, novidades científicas, tratamentos cirúrgicos. E a gente, com essa reunião mensal, junto com a parceria com a sociedade, a gente criou e trouxe a sociedade para Campos para que pudesse criar esse evento e trazer a parte científica de volta para Campos. Há um grupo de WhatsApp desse programa, que também do blog Opiniões que eu edito. Tem aqui uma pergunta muito interessante, feita pela jornalista Silvana Venâncio. Ela é de Bom Jesus do Itabapoana, a querida colega de FAFIC, de comunicação. Se estiver ouvindo, um beijo, Silvana. Ela pergunta aqui a você, Gustavo, aqui no grupo. Doutor Gustavo, ainda existe um certo machismo dos homens para fazer o exame de próstata? Acho que sem dúvida. Essa pergunta, realmente, a gente passa por isso todos os dias, né? É um preconceito ainda presente, apesar de diminuir bastante com a ajuda de vocês profissionais. Então, isso traz ao paciente, né, uma divulgação, um interesse, e isso diminui bastante o preconceito a esse tipo de exame, que é tão simples hoje em dia. Mas, sem dúvida, isso nos atrapalha muito hoje, o que tange o preconceito do paciente ao urologista. Ampliando um pouco a pergunta de Silvana, como é que a questão do preconceito atrapalha toda a urologia em si, como ciência? Hoje a urologia necessita dessa divulgação de toda a parte de comunicação, né? Porque sem essa divulgação fica ainda mais difícil para a gente. O homem, de forma geral, é um preconceituoso. Então, a ajuda, muitas vezes a gente recebe pacientes no consultório em que a esposa traz, em que o filho traz,
Então, essa divulgação, às vezes, não atinge apenas o paciente, mas os familiares que demonstram e nos ajudam nessa importância do entendimento de procurar o urologista. Então, quer dizer, geralmente, atrás de um paciente urológico tem um filho ou uma esposa por trás. Exatamente. Uma grande maioria. Essa não é um dado interessante, não sabia disso, não. Sobre essa questão de ter esse preconceito, de ter essa ignorância, eu acho que isso aí, né, eu também, a gente acompanha, né, Luiz? Agora, de ter um filho, e você sabe que essa pressão acontece de fato, realmente, né? E de ter uma esposa, porque qual é o problema, porque na verdade, Gustavo, esse simpósio, ele é muito técnico, né? Ele é muito voltado, claro, que para os profissionais, mas como você disse aí, tem a questão dessa comunicação. Sem a comunicação, vocês também não conseguem avançar muito. Mas existe algum trabalho e alguma força voltada, tanto no simpósio quanto no dia a dia de vocês, no que diz respeito à orientação, ao trabalho com a população masculina nesse sentido? Essa divulgação a gente já vem fazendo no dia a dia, né? Mas sem dúvida o que nos ajuda muito hoje, que é amplamente divulgado no mundo inteiro, é o nosso Novembro Azul, né? Que é a data mundial escolhida para a conscientização do câncer de próstata. Então, nesse momento, com a comunicação, divulgação, isso traz a gente um número de pacientes muito grande, principalmente nessas datas. Gustavo, dentro da programação do simpósio aqui, quer dizer, dia 18 e 19, uma sexta e um sábado, no hotel... Ai, meu Deus, Sorro Hotel. Ela começa de manhã, na manhã do dia 18, vai o dia inteiro, e acaba um pouco mais cedo no sábado, né? No dia seguinte. É um simpósio voltado só para especialista ou também para pessoa leiga que queira se formar sobre urologia, sobre nefrologia? Como é que é isso? O simpósio é voltado para a científica, realmente. Voltado para toda a área da saúde que trata um paciente uro ou oncológico. Então, o evento é basicamente científico, em que a gente vai se reunir, né, não só urologista, mas fisioterapeuta, enfermagem, oncologistas, né, que estão no dia a dia ali voltados para o paciente uro ou uro-oncológico, né? Quer dizer, a priori não é um evento aberto para leigo interessado, então? Não. Já tem que ser médico especialista na área para poder participar? De forma geral, médico, urologista, né, especialista na área, oncologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta e acadêmico de medicina. Qual essa dificuldade que a Silvana perguntou, deu a pergunta inicial da Silvana, que eu acabei me aprofundando um pouco mais nela. Com essa barreira do preconceito masculino, não seria importante também participação de psicólogo hospitalar? A gente tem, desculpa, eu realmente esqueci da especialidade. A psicologia também atua na gente, principalmente na parte do que tange não só o diagnóstico da oncologia, mas também no tratamento de diversas doenças dentro da urologia, como disfunção erétil, atendimento sexual, tudo isso. Porque a urologia, como um gênero feminino, a ginecologia, eles trabalham são os órgãos sexuais, masculino e feminino, né? Perfeito. Além de eliminar líquido, enfim, é o órgão reprodutor. E a questão do sexo é envolvida em muito tabu, né? Muito dogma religioso em cima disso. Muita ligação do sexo a pecado, então isso gera uma certa resistência das pessoas a encarar determinados assuntos, né? Como é que vocês lidam com isso enquanto profissionais? Realmente a gente precisa muito da atuação do psicólogo nesse contexto, né? Porque, como você mesmo falou, a gente tem um preconceito envolvido nisso.
Assim como na ginecologia tem um médico que trata a mulher, o homem, o urologista não trata apenas homem, então a urologia trata não só o homem, mas também a mulher em alguns contextos. Então, essa área, principalmente quando a gente conversa sobre relação sexual, disfunção erétil, ejaculação precoce, que tem um preconceito envolvido nisso, a gente precisa da atuação não só do urologista, mas também de outra área, como psicologia, enfim. Aquela história, né? Jornalista, tem a boa definição do jornalista. O jornalista é o seguinte, é aquele camarada que tem um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. O jornalista, por essência, é um generalista, né? O jornalista é o clínico geral, digamos assim, para colocar na comparação com a medicina. Eu não sabia, por exemplo, é uma surpresa para mim que o urologista pode atender mulheres também. Que caso o urologista atende mulheres? Não só pode, como a gente atende muito sexo feminino. O urologista é responsável pela doença do trato gênito-urinário, principalmente, né? E ali tem que lembrar que a mulher também tem problemas de cálculo renal, infecções urinárias, incontinência urinária, câncer, rim, bexiga, ureter, e realmente é de responsabilidade do urologista esse tipo de acompanhamento e tratamento. Você falou nessa renal também, aparelho da eliminação da urina, né? Todos eles estão envolvidos, filtram, eliminam. O que você, quando as especialidades que você citou, você não citou a nefrologia, que é a parte renal. Em que distingue o urologista do nefrologista? Por que você não citou nefrologista entre o público-alvo do simpósio? Eu ia comentar isso agora. Realmente, o nefrologista será incluído, né? O nefrologista ele nos ajuda na parte, junto ao urologista, da parte do funcionamento, principalmente quando a gente conversa sobre cálculos renais. E aí nós teremos uma aula que será palestrada pelo Dr. Marcelo em relação à prevenção do cálculo renal. Nesse caso, a nefrologia que atua nessas áreas, sem dúvida, estarão presentes. A sua participação, Gustavo, é no dia 18, não é isso? No dia 18, perfeito. Cadê você aqui? É de manhã? 11 horas. 11 horas. Desafios da nefrectomia robótica. Nefrectomia, para ser certo, você não sabia o que era. E eu fui no pai dos burros, não são Google. Descobri aqui, eu tive uma ideia geral sobre esse tipo de procedimento, né? É retirada, né, parcial ou total do órgão com a gordura, os nodos linfáticos, né? Enfim. Explica para mim, para mim e pro ouvinte, de que se consiste essa sua especialidade? O nosso simpósio, né, vai incluir diversos tipos de tratamento dentro da urologia, sendo eles oncológicos e não oncológicos, né? Aí, a parte da oncologia, que inclui o simpósio, aí sim a gente vai englobar oncologistas e urologistas. Dentro da cirurgia robótica, você vê que é um termo bastante abordado no simpósio, basicamente pelo protagonismo que o Grupo IME teve recentemente com a aquisição do robô em nossa cidade, né? Hoje o Norte Fluminense, apenas o Grupo IME tem um robô, isso nos ajuda muito nas cirurgias oncológicas, principalmente na urologia. O tema em questão que é abordado no módulo de rim, né, que no caso das doenças renais, quando a gente fala em oncologia, é o tumor renal. E aí, quando a gente conversa sobre retirada, que é a nefrectomia, como você mesmo falou, ela pode ser feita de forma parcial ou total para o tratamento do câncer renal, a depender do que a gente chama de uma classificação do tumor renal. E isso, o protagonismo do robô nessa questão é muito importante, porque em um passado muito recente ainda, a gente tratava tumor de rim retirando todo o rim. E hoje, com a vinda da cirurgia robótica para Campos, o qual eu tenho o prazer de ser coordenador do programa de cirurgia robótica do Grupo Vida, a gente consegue fazer uma preservação do órgão do paciente. Dessa forma, evitando que o paciente fique sem um rim
ou até mesmo sem, pela nefro, que a gente chama, né? Que ele perca os 2 rins, por exemplo. Essa coisa de rins, a gente tem, acho que pouco cuidado, ou talvez pouca informação com a tamanha importância que esse órgão tem, como tantos outros, mas sei lá, eu tenho uma preocupação com os rins maluca. A gente vai abordar mais sobre isso ainda no programa, mas eu também vou aproveitar aqui, doutor Gustavo, e lá no grupo de WhatsApp, que é do blog Opiniões, do Aloysio, e aqui do Folha no Ar, tem também a pergunta do Kleber Glória. E ele coloca aqui, gostaria que o doutor Gustavo Araújo abordasse a questão do rastreamento do câncer de próstata. O Ministério da Saúde, assim como a Organização Mundial de Saúde, não recomendam que se realize o rastreamento do câncer de próstata. Ou seja, não é indicado que homens sem sinais, isso é muito importante esse assunto, ou sem sintomas, né, sem sinais ou sem sintomas, façam exames. Aí ele coloca aqui um link até do governo falando sobre o assunto e, por fim, ele pergunta, esta orientação ainda prevalece na medicina? Que sinais ou sintomas tornam necessário esse rastreamento, doutor Gustavo? Vamos lá. Desculpa, Gustavo, antes de você responder, a pergunta, eu vi aqui, o Nogueira acreditou o Kleber Glória, que é médico, mas é feito pelo homônimo dele, que também está no grupo, é o Kleber Machado, advogado da UENF. Só para... Perdão. Vai, o Kleber Machado, que apareceu para mim aqui, Kleber Tinoco também, né? Então, agora sim está corrigido. Obrigado, Aloysio, e perdão aí o Kleber Machado. Mas vai um abraço aí ao Kleber Tinoco também. Claro, aos 2 Kleber, pronto. A medicina, em forma geral, né, nós temos bastante sociedades, né, essas que norteiam aí o tratamento de cada patologia e de cada área dentro da medicina. O que a gente faz é basicamente seguir o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, tá? Isso não é algo que a gente decidiu fazer, basicamente um grupo grande de cientistas, enfim, se reúnem e define qual é a propedêutica dentro de cada patologia. E o que nós, urologistas, pertencendo à Sociedade Brasileira de Urologia, titulares da sociedade, temos que seguir as recomendações ditas não só hoje, né, vigentes no Brasil, mas também guidelines orientados pela sociedade europeia, sociedade americana, que não contemplam esse tipo de observação. Realmente o que o colega comentou é verídico, mas que não é verdadeiro quando a gente fala em Sociedade Brasileira de Urologia. O que os guidelines hoje recomendam é que todo paciente acima de 50 anos seja sim avaliado pelo urologista, dessa forma fazendo sempre o exame do PSA e o toque retal. Lembrando que aqueles pacientes que apresentam 45 anos, mas que apresentam também um fator de risco positivo, é necessário que esse acompanhamento se inicie um pouco mais precoce que os 50, e aí iniciando aos 45 anos. Esse fator de risco presente inclui principalmente uma história familiar do paciente, ou seja, aquele paciente que apresenta um parente de primeiro grau, ele aumenta o risco de 2 vezes do câncer de próstata, de modo que aquele que apresenta o segundo parente de primeiro grau positivo para câncer de próstata, esse aumento sobe para 6 vezes. Então, daí a importância do fator familiar envolvido. Além disso, aqueles pacientes de raça negra e obesidade devem iniciar sim um acompanhamento aos 45 anos e não aos 50 anos. De forma comparativa, o que o colega falou em relação a qual paciente deve sim ser recomendado o acompanhamento, pela Sociedade Brasileira de Urologia, todo paciente maior de 50 anos e aqueles que apresentam algum fator de risco têm que iniciar aos 45 anos. Lembrando que o câncer de próstata é uma doença em fases iniciais se apresenta de forma assintomática, e aqueles pacientes que nos procuram já de forma sintomática, como o colega comentou na pergunta, esse sim a gente já pensa que a doença está avançada. O que a gente imagina que quando a gente faz um diagnóstico precoce do câncer de próstata, a gente pode chegar a uma estatística de até 98% de cura, e aquele paciente, quando se apresenta em fase avançada da doença, a gente não tem essa estatística, na verdade, muito abaixo disso. Pois é, essa coisa de... É o exame de toque, né? Perfeito. Então, aí que tá, fica de novo essa coisa, e aí vem um agravante que são as piadas
E hoje numa proporção digital gigante, né, que é a sua área também na parte específica de cirurgia, que é a robótica. Você, como já disse, é o coordenador, né, desse programa aqui, né, pelo grupo na região. Aí a internet dá uma força a isso impressionante. Tem uns memes, não sei se vocês já perceberam, viram, que o camarada vai no médico, no urologista, no proctologista, chega lá, na hora que ele entra no consultório, isso é claro que é o meme, a piada, o médico apaga a luz e acende aquela iluminação de boate, aquela coisa, e entra uma música romântica. É uma coisa terrível. E a gente não percebe isso para o psicológico do ser humano. Não tem ninguém que resista a um impedimento desse. E isso bota em risco, coloca em risco a nossa... Então, isso que eu queria entender, dessa distância que nós temos. E o senhor falou assim, paciente com quadro de risco. Como saber se eu tenho quadro de risco? Por exemplo, posso analisar na família, se pai, se um irmão, se um tio, como que é esse quadro de risco que você citou? Como eu falei, o câncer de próstata, assim como diversas outras neoplasias, né, tem seus fatores de risco envolvidos. E não é diferente na próstata. O fator de risco principal no câncer de próstata é o fator genético, o fator hereditário envolvido, né? Onde pacientes que apresentam familiares com câncer de próstata apresentam maior chance de ter câncer de próstata. É importante se alimentar, é muito comum a gente encontrar isso no consultório. O paciente muitas vezes fica frustrado quando tem esse diagnóstico. Poxa, doutor, eu sempre fui ao urologista e descobri o câncer de próstata. Entendo que o acompanhamento com o urologista não é para o paciente evitar ter câncer de próstata. É porque, caso tenha, a gente consiga descobrir uma forma precoce. Então, quando a gente descobre de forma precoce, a gente consegue, como eu falei, oferecer taxas altíssimas de cura, diferente daquele paciente que tem esse abandono. E quando chega ao urologista, chega sintomático. E o diagnóstico se faz em fase muito avançada da doença. E a forma de evitar o câncer de próstata, como eu falei, existem os fatores genéticos, fatores hereditários, esses não são fatores modificáveis, mas existem sim os fatores modificáveis, né? Sendo ele uma alimentação saudável, atividade física, perda de peso, diminuição de gordura, proteína animal. Isso realmente diminui as taxas dos pacientes. Mas, de forma geral, é vida saudável para todos os pacientes. Vida regrada. Um vinhozinho, né, de leve não vai prejudicar ninguém, né? Bom, são 7h40. Aloísio e doutor Gustavo, eu preciso fazer um intervalo, tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu queria muito falar sobre essa prevenção também, a gente quer falar sobre isso, e vamos, claro, divulgar e dar luz aí ao simpósio que vai acontecer agora. Eu só fiquei perdido aqui na hora que o senhor falou lá no começo, confesso que eu anotei as coisas aqui, o e-mail, anotei tudo, vou inclusive postar ali, eu esqueci até quando que vão as inscrições para o simpósio de urologia e uro-oncologia do Norte Fluminense. Até quando, doutor Gustavo? As inscrições podem ser feitas até no dia 18. Até no dia 18. Perfeito. Combinado, então. Bom, 7h40 em Campos, você está ouvindo o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. A gente volta já com o nosso convidado Gustavo Araújo, médico urologista, falando aí desse simpósio que vai acontecer em Campos. E daí também a importância de todos participarem ligados ao setor, ligados à área. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Vamos ao intervalo, de volta em instantes aqui pela Folha FM. A campanha Negocia Fácil de Águas do Paraíba foi prorrogada. Quitar suas dívidas nunca foi tão vantajoso. Você pode ganhar até 65% de desconto. Faça o pagamento via PicPay e receba até